Boa tarde, Jota. No dia 28 de abril, no bairro Vila Celeste, foi encontrado o corpo da vítima Rafaela Miranda. Ela estava na sala deitada com diversos ferimentos produzidos por instrumento contundente no corpo e também ao lado dela uma seringa hipodérmica indicando que ela havia sofrido aí a aplicação de drogas injetáveis no braço. A casa tinha muito sangue espalhado por toda a casa, uma casa de 2 andares. A perícia de local constatou que a ação delituosa começou no 2º andar, no quarto da vítima, onde havia sangue por projeção. O que é isso? Ela tomou um golpe e o sangue espirrou na parede. E a partir desse golpe lá, que foi o início da conduta, ela sofreu diversas agressões. A casa tinha muito sangue por gotejamento, porque ela andava pela casa e pingava sangue, e tinha sangue por contato também, nas paredes, ou seja, ela encostava mãos e pés nas paredes e deixava marcas ali de sangue pelo caminho. A vítima tinha lesões com datas diferentes. Ela apresentava lesões recentes na boca, nos lábios, que foram rompidos por um soco, e apresentava lesões recentes no pescoço, produzidas por unhas, o que nos dá aí a certeza de que ela foi vítima de esganadura, ou seja, a constrição do pescoço com as mãos praticada pelo autor. Então, uma forma de asfixia. E também havia lesões antigas, segundo a medicina legal, com datas de ocorrência diferentes, com processos diferenciados de cicatrização. Isso levou o legista a afirmar que essa vítima vinha sofrendo tortura, ou seja, ela vinha sendo constantemente machucada, agredida, serviciada por esse autor. Não satisfeito com as agressões, esse indivíduo a viciou em cocaína injetável, que ele mesmo fornecia, ele mesmo preparava a cocaína para injetar na vítima, e ele mesmo ministrava, que é a conduta típica do tráfico de drogas, ministrar. Então, essa vítima que não usava drogas, que era uma pessoa de vida limpa, uma menina que trabalhava, que tinha uma vida saudável, com 2 filhas pequenas, essa menina, infelizmente, ela foi viciada por esse indivíduo, um indivíduo que ela havia conhecido há apenas 2 meses, que se mudou para a casa dela, conseguiu convencê-la a ir morar na casa dela. E dentro da casa ele começa um processo de dominação, deixando essa vítima subjugada através de violência, ameaça e o vício na droga que ele fornecia. Em determinado momento ele conseguiu convencer a vítima a tirar as próprias filhas da casa. A vítima com 2 filhas menores, e ela pediu aos pais das crianças que levassem as meninas embora. Então, isso demonstra o grau de dominação psicológica que esse indivíduo exercia sobre a vítima Rafaela. E o processo foi intensificando, ela foi ficando cada vez pior. As pessoas que trabalhavam com a Rafaela narram a mudança no comportamento dela, como ela chegava constantemente ferida no trabalho, dizendo que havia caído, negando que houvesse sido agredida, como ela mudou o comportamento, como ela deixou de ser alegre, passou a ser uma pessoa apavorada, sempre com medo de tudo. E isso chegou ao ponto do dia fatídico, o dia do crime, em que ela foi agredida violentamente na parte da manhã, desmaiou, ele pensou que ela havia morrido, aí ele mesmo comunica à família que ela havia morrido, pensando que ela estava morta. A família consegue, horas depois, contato com a própria Rafaela, que a Rafaela conseguiu acordar depois dessa agressão, mas, lamentavelmente, depois de falar com a família, ela sofre novas agressões, nova sessão de tortura, de espancamento, e vem a óbito. A causa da morte da Rafaela é o que a gente chama em direito penal de concausa. Ela sofreu, ao mesmo tempo que ela sofreu asfixia por esganadura, ela sofreu lesões contundentes muito, muito sérias e uma dose absurda de droga que foi injetada por esse indivíduo aí. Não é o primeiro crime praticado por ele, não é o primeiro crime. A investigação do fato detectou que ele praticou um outro feminicídio na capital paulista em 2021,
sendo que esse feminicídio foi tentado quando ele agride uma vítima, também nas mesmas circunstâncias, ele havia conhecido, convenceu a morar na mesma casa, a vítima levou para dentro de casa, começou a ser agredida, e em determinado momento ele resolveu esfaqueá-la, ela se tranca no banheiro, desesperada para fugir das agressões, ele arromba a porta do banheiro e desfere diversas facadas nessa vítima, só indo embora quando pensa que ela estava morta, e ela sobreviveu. Então, esse processo está em andamento, é um processo criminal da capital paulista. A vítima chama Patrícia, tá? E essa vítima, inclusive, pode falar melhor sobre a conduta do autor, porque ela sobreviveu. O que a gente percebeu nesse crime foi um componente de sadismo, né? Existe uma propensão à violência por parte desse indivíduo. O inquérito foi concluído, já não se trata de investigação criminal, se trata de processo criminal. O Ministério Público ofereceu denúncia, né? A denúncia foi recebida, ele já é réu em 2 processos de feminicídio. No caso aqui de Patinga, além do feminicídio, também ele é réu por tráfico de drogas. E foi expedida, né? Foi acatado o nosso pedido de decretação da prisão preventiva, até porque ele estava ameaçando familiares da vítima. Os familiares vieram aqui à delegacia, colaboraram com a investigação e, por conta disso, começaram a sofrer ameaças de morte, né, praticadas por esse indivíduo aí. Então, ele está com a prisão preventiva decretada, ele é foragido, ele foi procurado, não foi localizado pela equipe, está em local incerto e não sabido. Nós fizemos uma consulta ao Ministério Público antes de dar essa entrevista sobre a possibilidade jurídica de divulgação das imagens que foram pelo autor publicadas na internet, em redes sociais, e a resposta foi afirmativa. O Ministério Público falou que as imagens são de domínio público, podem e devem ser publicadas para facilitar a localização dele, assim como a divulgação do nome, já que o processo criminal ele é público, ao contrário da investigação, que é sigilosa. E nós estamos agora encaminhando essas imagens para a confecção do cartaz de procura-se, né? Nós esperamos que ele seja colocado como um dos indivíduos mais procurados do estado de Minas Gerais. Ele é um serial killer, ele é uma pessoa que tem propensão a atacar mulheres. Ele, se solto permanecer, com certeza, ele irá fazer uma nova vítima. Os fatos que ocorreram, esses fatos que eu reportei aqui, ocorreram em datas muito próximas. No estado de São Paulo, o feminicídio tentado é de 2021, de abril de 2021, e apenas 2 anos depois ele pratica um outro feminicídio consumado, dessa vez agora aqui em Ipatinga. E nós temos uma informação oficiosa também, que precisa ser confirmada, né, de uma terceira agressão que teria ocorrido nos Estados Unidos da América, né, em data anterior a essas duas. Isso foi informação de uma testemunha, porém isso depende de confirmação através da Interpol, é um processo meio complexo, né, para se conseguir com brevidade. Mas o reconhecimento pelas características, pelo modus operandi, que se trata de uma conduta praticada por propensão, não é uma conduta esporádica. E se ele solto permanecer, com certeza nós teremos aí mais uma vítima desse indivíduo. Dr. Marcelo Franco Marino, este acusado, ele enviou um vídeo para a mãe da vítima dizendo que não tem como provar, enfim, ele subestimando o trabalho da polícia. Como é que o senhor avalia todo esse comportamento? É uma característica desses indivíduos. Todo serial killer acha que é mais esperto do que todos. Ele acha que vai superar a polícia, ele despreza a justiça criminal e ele não para a sua conduta. Enquanto ele não for preso, nós temos casos aí históricos, né, nos Estados Unidos, né, de indivíduos que mataram até centenas de pessoas antes de serem presos. Então, a única coisa que vai fazer com que ele pare é o cumprimento do mandado de prisão que nós estamos objetivando. Com relação a esse áudio, nós temos um outro áudio dele que foi mandado para a mãe da vítima, no qual ele assume que era o indivíduo que aplicava as drogas na vítima. Inclusive, no áudio ele fala que a vítima não sabia se aplicar, entendeu? Esse áudio foi objeto de perícia, tem um laudo pericial, né, identificando tudo que foi dito lá.
Então, ele não se preocupa muito em parecer inocente. O que ele se preocupa é ficar fora do alcance da justiça. E é o que nós queremos que aconteça, que a justiça o alcance, onde quer que ele esteja, porque ele precisa ser parado, porque esse crime hediondo precisa ser punido, e porque o crime que ele praticou em São Paulo precisa ser punido. Nós precisamos localizá-lo, nós contamos com a ajuda da população, os cartazes que serão confeccionados de procura-se serão um meio auxiliar para alcançar esse objetivo, a equipe tem como prioridade localizá-lo, e a sociedade pode nos ajudar. O que parece é um indivíduo com bastante relacionamento social, entendeu? Conhece muitas pessoas aqui na nossa região, e essas pessoas que o conhecem, sabendo do que ele faz e do que ele fez, essas pessoas podem fornecer informações à polícia sobre seu paradeiro e que vão auxiliar na sua captura. Doutor Marcelo, a fala do senhor era rica em detalhes, e esta situação me remete a uma experiência que o senhor teve também em Governador Valadares, que o senhor disse que chegou lá, a parede estava suja de sangue, etc., e tudo fizeram para dificultar o trabalho da polícia. E esta situação parece-me a mesma, me lembrei desse caso. Qual a avaliação que o senhor faz? É um ritual satânico? Evidentemente que ele não é uma pessoa normal, até porque da forma que ele fez. E quando o senhor fala que a vítima tinha marcas antigas e na parede, remete também à seguinte ideia, de que ela estava pedindo socorro, é isto? Na verdade, ela não conseguiu pedir socorro. Os familiares tentaram socorrê-la, foram até a casa dela para tentar fazer com que ela se separasse desse indivíduo, e ela já não tinha mais forças. Chegou um ponto de dependência, né, química dessa droga e de medo pelos constantes espancamentos, que ela não tinha mais condição psicológica nenhuma de defesa, nem de pedir ajuda. É um processo de dominação. E o que a gente vê, pelas características dos dois crimes, tanto o crime de Patinga quanto da capital de São Paulo, é que você tem um componente fortíssimo de machismo nesses crimes. Você tem aquele sentimento de posse, de dominação do macho sobre a fêmea. Além do componente de dominação, você tem um componente de sadismo, um prazer de usar a sua força superior sobre uma pessoa que tem menos capacidade de resistência, que era o caso, né, desse indivíduo, como ele praticou essas condutas aí. Então, tudo nos indica que não se trata de fatos esporádicos, né, existe uma proximidade. Volto a dizer, o crime de São Paulo foi em abril de 2021, o crime de Patinga, abril de 2023, e tudo indica que, se não houver aí o cumprimento desse mandado de prisão, se ele não for preso, haverá em breve uma outra vítima em algum lugar desse indivíduo, uma pessoa que vai ser enganada por ele, que vai ser dominada por ele, que no final vai ser morta, que é o que ele gosta de fazer, de matar. Então, nós estamos aí empenhados para que isso não ocorra, para que não haja uma outra vítima, para que ele seja levado às barras dos tribunais, para que ele seja condenado pelo tribunal do júri, pelo povo, que é o juiz natural do tribunal do júri, que são as pessoas com competência constitucional para decidir sobre esse fato e que irão decidir em favor da sociedade, tirando esse indivíduo de circulação. E nós queremos fazer a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte, nós, Polícia Civil, fizemos a nossa parte na investigação, fizemos a nossa parte numa fundamentação bem feita de um pedido de prisão que foi acatado pela Justiça, e queremos fazer agora a nossa parte no cumprimento desse mandado de prisão. E volto a dizer, qualquer policial, não necessariamente policial civil, lógico que nossa equipe está empenhada nisso, mas qualquer policial pode prender esse indivíduo. Esse indivíduo é réu em 2 processos por feminicídio, ele tem mandado de prisão em aberto, qualquer policial pode prendê-lo. Então, a pessoa que tiver conhecimento, ele é uma pessoa, né, com características, né, bastante peculiares, né, tatuagens extensas no rosto, né, qualquer pessoa
pessoa que o vir na rua pode acionar a polícia militar ou mesmo a delegacia e nós imediatamente iremos diligenciar para localizá-lo e dar cumprimento. E um detalhe, se existe alguma vítima aí que porventura não tenha revelado e tenha sido vítima dele e conseguiu êxito, sair com vida, procurar a polícia e repassar as informações. Sim, é uma outra possibilidade que a gente trabalha também, de que pessoas que cruzaram no seu caminho com esse indivíduo que foram vítimas dele, mas não tenham revelado o que ele fazia à polícia, agora nos procurem e revelem o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, o importante nesse momento é a elaboração do cartaz de procuras, que é uma providência que nós estamos requisitando já, nós estamos solicitando isso hoje, para que ele seja incluído nos mais procurados do Estado de Minas Gerais, e a colaboração da população no sentido de fornecer informações aos órgãos policiais para que ele seja efetivamente preso. Esse indivíduo não pode permanecer solto, sob pena de fazer outras vítimas, e é o que a gente procura evitar com essa providência. Ok. Dr. Marcelo Franco Marino, delegado de polícia da pasta de homicídios, conosco aqui dentro do plantão policial. E como sempre, no oferecimento de Fábrica de Sorvete Nevasca, Glicina 253, no bairro Bom Jardim. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.